alma e espiritualidade. Boa tarde a todo mundo, uma tarde incrível. Mais um programa aqui na rádio que toca a sua vida, na Rádio Vibe Mundial FM. Estou ao vivo aqui com vocês, 95.7 FM, para falar, gente, de uma coisa muito importante. Eu fiz semana passada um detox emocional, explicando para vocês quando a gente tem que fazer divórcio energético, tá? De pessoas que são muito tóxicas em nossa vida. Mas quando eu tenho que fazer divórcio energético de situações ocorridas no passado que me assombram até hoje. Então, o que acontece? Às vezes eu não consigo olhar para aquela situação e vou arrastando essa situação para as minhas coisas. E as minhas coisas não dão certo. Eu vou dar alguns exemplos, gente. Tudo isso é fictício. Não quer dizer que isso existiu, tá? Eu gosto muito de falar isso, porque eu tenho um respeito muito grande pelos meus clientes e jamais falaria qualquer situação deles ao vivo aqui no programa, tá? Então, são histórias fictícias. Vamos imaginar que você passou por uma grande traição no passado de um relacionamento afetivo. Faz de conta que isso foi quando você tinha uns 20 anos, 25 anos. E desde então, você não consegue se liberar desta situação passada. Não é bem a pessoa, é a situação. Por quê? Porque essa situação atrai novas pessoas nesse padrão. Não sei se está bem claro de explicar. Então, eu fui traído por fulano e criou uma situação. E desde então, todas as pessoas que me parecem repetem aquela situação, tá? Então, é como se eu estivesse num loop infinito de situação que se repete, de situação que me prende. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês poderem entender? É uma situação que me prende, que eu não consigo nem olhar. É uma situação tão caótica na minha vida que eu não quero olhar para ela, mas ela está latente no meu campo emocional. Então, ela atrai novas situações iguais para que eu veja aquilo e aí chegue num ponto que eu me enfureça com aquilo e possa trabalhar. Um outro caso que eu gosto muito de dar é o caso da parte financeira. A pessoa tem sempre os altos e baixos. E aquilo se repete, só que aquilo é uma dor para aquela pessoa. E agora ela está nessa situação novamente. Então, são situações do passado que se repetem para nos mostrar algo. E aí, Dani, por que essas terapias podem ajudar? Primeiro que a constelação familiar sistêmica vai nos trazer se essa situação é nossa ou é de origem ancestral. Será que eu estou repetindo e honrando alguém que já partiu, que não está mais nesse planeta? De repente um avô, um bisavô, até mesmo papai, mamãe. Tudo que se repete quer ser visto. E aí nós vamos trabalhar com a apometria, porque às vezes pode ser que essa situação nem seja dessa vida atual. Ela seja de vidas passadas. E aquilo está se repetindo, E aí, essa situação que se repete na sua vida está te chamando a atenção para você quebrar um karma, um contrato vigente. E aí, a apometria, que é uma técnica maravilhosa, que vai trabalhar a parte espiritual e também a parte física, entra no contexto para fazer esse
trabalho. E aí nós vamos ter mais uma técnica terapêutica que vai nos ajudar nesse processo, que é o Theta Healing. O Theta Healing trabalha uma situação, que eu gosto muito, divórcio energético Theta Healing, que ele vai trabalhar os fractais e fragmentos de alma. E eu me aprofundei nessa técnica. Muitas pessoas que são Theta Healers só fazem isso para tirar pessoas da tua vida, fractais de pessoas. E muitas vezes situações geram fractais. E você está conectado àquelas situações e atraindo pessoas parecidas por conta daquela situação. É isso que eu quero falar. Então eu preciso trabalhar o fractal da dor original. Fazer as devoluções também dos fractais gerados posteriormente, que vão para cada uma dessas pessoas. E depois fazer o divórcio energético, fazer o corte. Que corte é esse que você vai fazer? É o corte dessas situações. Revogando, inclusive, contratos que permitam com que isso aconteça, contratos dessa vida, contratos de lealdade ancestral e contratos de vidas passadas. Se o nosso livro começasse nessa vida, eu ia te falar que tudo isso é muito injusto. Mas o nosso livro não começou. O nosso livro começou lá atrás. E essas histórias ressoam em nossa vida através de problemas. Problemas que se repetem. Quantos de nós, eu falo para vocês, quantos de nós repetimos situações extasiantes para a gente, que a gente não aguenta mais? Olhar para essas situações com respeito, olhar para essas situações com amor. Quando a gente faz isso, as coisas na vida da gente fluem. Mas quantas coisas na vida da gente estão presas a essas situações? Quantas coisas na vida da gente nos bloqueiam? Olhar para essas situações, olhar para tudo isso com muito amor. Então, as constelações familiares sistêmicas com apometria podem nos ajudar. E as constelações familiares sistêmicas com apometria e Theta Healing têm o poder de fazer essas quebras. Eu tenho utilizado nas minhas constelações alguns elementos que eu tenho desenvolvido, que ainda estão em fase de testes. Portanto, muitos deles eu faço de forma oculta. Mas na hora a pessoa começa a sentir um profundo bem-estar e do nada a vida da pessoa começa a andar, que são alguns elementos que ainda não podem ser lançados ao público, mas podem ser utilizados no tratamento, porque depois eu quero dar curso desses elementos. E são elementos de uma força. Às vezes eu uso umas cartinhas que são minhas, que eu mesma canalizei elas e elas ainda não estão à venda, mas cada uma delas tem um decreto e até ser lançado, patenteado, por proteção a mim, né? Porque tem muita gente que não tem capacidade de fazer as coisas, copia as coisas dos outros. Eu tenho enviado esses comandos em telepatia dentro do campo das constelações. Por sinal, hoje tem constelação familiar em grupo com a participação gratuita. Você que está me ouvindo aqui, que passa por situações dessas. E se eu não me engano, dos casos que tem hoje, tem alguns casos que são nessa pegada. Serão 4 constelações. Convido vocês a representarem. Se eu me engano, tem um horário vago, os outros estão todos ocupados. E eu convido vocês a participarem dessas constelações. Começam às 5h15. Eu saindo daqui, vou para lá. Deve ser que me chamar no 11 96635 1646. 11 96635
16h46. Por favor, não ligue, estou ao vivo. Estou no Instagram transmitindo. Se você liga, interrompe a transmissão, tá? Estou ao vivo. Se quiser ligar lá por umas 4 horas, pode ligar que eu consigo atender. Antes, não. Vou estar no trânsito, me deslocando daqui até o espaço onde tem os atendimentos. Esses atendimentos hoje são online, eles não são presenciais, tá? Eu atendo de sexta-feira no Florescência, no Tatuapé. Por sinal, essa sexta-feira terão os atendimentos individuais. Se você quiser passar por uma consulta comigo, uma sessão, eu gosto, né, na consulta de fazer 15 minutos de psicanálise, te ouvir, entender o problema. Aí eu abro o campo com as constelações, com os bonequinhos na água. Isso, gente, eu tô falando do presencial, tá? No atendimento online individual eu faço de uma outra maneira que eu já vou explicar. Então, no presencial, eu ponho lá os bonequinhos deslizando e aí eles vão nos mostrar qual é o problema. E aí eu entro com frases sistêmicas de cura e os bonecos se mexem sozinhos e o povo fica surtado. As constelações hoje em grupo são nesse formato. Entra um representante nos bonequinhos. No individual, eu gosto de fazer um tratamento diferenciado. É até um tratamento que eu desenvolvi um protocolo que é só meu. Eu faço uma regressão às memórias. Por quê? Porque eu acho mais assertivo do que eu pôr os bonequinhos ali deslizando sem ter os representantes. Porque o que acontece? No presencial, eu ponho os bonequinhos deslizando, mas eu faço você acessar as memórias, porque eu estou tete a tete com você, eu pego na tua mão, transmito energia, que no online eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pegar na tua mão. Eu não consigo pegar e acessar o teu campo. Então, o que eu faço? Eu faço regressão, te faço acessar as memórias e você acessa assertivamente. Você começa a me trazer memórias que você fala que não faz sentido. Aí eu pego as memórias, uno, porque eu sou psicanalista, e te falo, você reparou que isso está interligado com isso? A pessoa na hora até começa a chorar, porque esse tipo de situação não tinha vindo, e entro com as frases sistêmicas de cura. Dá resultado, Dani? Nossa, resultado surpreendente. Eu tenho pessoas que estavam presas em situações do passado. Isso tem a ver com o tema de hoje? A pessoa, por causa do passado, não consegue ir para o presente, não consegue ir para o futuro. E aí eu pergunto para você, você quer ficar preso ainda no passado? Você quer ficar preso nessas histórias? E quando não são histórias da mãe? Ouvia muito a mãe falar várias situações, nem viveu a situação, mas se bloqueia porque está preso lá. Ou do pai. E aí a sua vida não vai para frente porque você está preso a vários obstáculos emocionais, imaginários, que te impede de prosperar, de viver uma história de amor, de ser pleno, de viver situações maravilhosas, de conhecer pessoas maravilhosas. Você está preso em histórias do passado. E essas histórias bloqueiam a tua vida não vai para frente. Quantos de vocês vivem essa situação? Pena que aqui não dá para ver levantando a mão. Aqui no Instagram teve 2 pessoas que levantou a mão. Então, pelo Instagram, @Daniela Pires Consteladora, estou ao vivo aqui com vocês. O vídeo está sendo transmitido, então tem algumas pessoas que levantaram a mão. Mas por quê? Porque eu queria saber quantas pessoas passam pela mesma situação. Quantas pessoas estão vivendo essa mesma situação. E essas situações que se repetem são situações que nos fazem muito mal. A vida fica parada no passado, a vida fica parada. A sua vida não vai para frente. Você se bloqueia de conhecer pessoas, você se bloqueia de viver situações, você se bloqueia de conhecer oportunidades.
Porque você está preso no passado. Você está preso numa história que aconteceu lá, em 1900 e bolinha. A gente já está no ano 2000 há 24 anos. Quantos de nós estamos nessa situação? Eu peço para vocês levantarem a mão, né? Aqui no Instagram, quem puder, para me trazer isso. É muito triste, gente. E aí eu falo para vocês, são situações que nos prendem no passado e que nos impedem o quê? De prosperar. Por isso que eu faço tratamento social toda quinta-feira e uma vez por mês, a partir desse mês, a gente tem um tratamento que é ao vivo, de 2 horas, com valor assim acessível, né? Energia de troca. Por quê? Porque são situações que te prendem. São situações que prendem a sua história, você está preso ali. Novamente, eu vou falar o WhatsApp para você participar hoje gratuitamente das constelações. 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Olha essas situações. Isso está se repetindo na sua vida? Me procura. Entra no @ Daniela Pires Consteladora, por exemplo, no meu YouTube. Tem mais de 1000 vídeos de tratamento gratuito. É só entrar lá, se auto-aplicar. 1000 vídeos. Tá lá de graça. Não precisa pagar nada. Ah, Dani, eu quero passar numa consulta com você. Me chama no WhatsApp e fala oi, que a minha secretária fala com você. Sempre tem um valor promocional. Agora, a consulta não tem como fazer gratuita, né? Porque os boletos chegam para a gente pagar. Mas eu tenho várias coisas. Por exemplo, sexta-feira tem tratamento espiritual gratuito. As psicografias, tratamento espiritual gratuito. Você não vai pagar nada. Você precisa me chamar no 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646, a pelo menos saber o que é que está acontecendo. E aí receber as instruções no teu WhatsApp de como que você se cadastra lá para tentar receber a mensagem de um familiar. É nessa sexta. E receber um tratamento espiritual maravilhoso, que é uma cromoterapia que alinha cada um dos chakras com os mestres ascensos, tudo isso de graça. Isso eu consigo fazer. Agora, uma consulta particular não tem como. E aí eu falo para você, mas você tá com esse negócio que se repete há tanto tempo, vem fazer o tratamento social da quinta-feira. É um valor super acessível. Vem fazer esse tratamento social. E fazer no ao vivo é diferente de fazer depois no gravado. Esses vídeos depois vão vão lá para a Hotmart, vão ficar disponíveis lá. É diferente você fazer o ao vivo de você fazer o gravado. O ao vivo tem aquela energia, né? Você vai fazer ao vivo no YouTube comigo. Então, você tem uma escolha. Se você quer que essa coisa ruim que se repete na sua vida continue acontecendo, ou se você quer que isso pare. Se você quer que isso pare, diga não. Bom, vou anotar o WhatsApp dessa moça, 11 9 6635 1646, 11 9 6635 1646, e vou chamar essa moça. Eu não aguento mais ter isso se repetindo. E vamos olhar. Desculpa aí, gente. Andei tomando uma viagem lá no avião. Ainda estou recuperando. Mas a gente tem escolha. Falando nisso, eu queria agradecer esse final de semana, lá no Rio de Janeiro, agradecer ao Claudinei Prieto pela oportunidade, a Samira Chaine pela oportunidade de ter me levado como escritora.
da editora Lunai. Todos os livros estão aí. Desculpa para vocês, me deu uns engasgos aqui agora. Eu não entrei com a água. Mas então, se puder pegar lá para mim, Jean, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Foi tudo incrível no final de semana, foram 2 palestras incríveis. Foi, assim, um processo maravilhoso. Palestra de domingo eu fiz uma vivência incrível. Pena que eu não consegui filmar para poder passar para vocês, mas foi feita, assim, essa vivência que eu vou fazer na sexta-feira, no tratamento aí que vocês vão poder participar, eu fiz lá ao vivo. E aí eu consegui escanear o campo energético de cada pessoa, né? Então, é diferente quando você está no ao vivo, você está no presencial, porque você olhando... Obrigada, Jean, gratidão. Aí limpou a garganta, desculpa, viu, gente? Então, no ao vivo, você consegue olhar para o chakra da pessoa e olhar para a aura dela, é um dom que eu tenho, e ver o que está esquisito, né? Então, dentro da palestra ao vivo, eu consigo alinhar os chakras das pessoas e trazer profundo bem-estar. E eu sempre deixo uma pirâmide de apometria com 24 horas de duração. Então, o outro dia dessa pessoa vai ser incrível. A gente vai ver com a Eliane de Araújo a possibilidade de fazer mais palestras. Para ter palestra todo mês, para vocês poderem ir lá no Consciência Cósmica. A gente tem essa ideia de fazer, por quê? Porque assim vocês também conseguem participar, né? Porque agora a Mystic Fair vai ser só em dezembro. Provavelmente eu vou levar um desses temas para a feira. Eu sempre levo na Mystic Fair 2 palestras inéditas que eu não apresentei ao redor do ano. Eu abro o ciclo e vou levando ao redor do ano para Bazar Místico, para as outras Mystic Fair em outras cidades, o mesmo tema, né? E desse ano, eu já até estou preenchendo lá já, vai ter uma palestra chamada, tá? Como manifestar prosperidade através da tomada do pai e mãe com a constelação familiar. A gente vai entender como que isso acontece e vai ter vivência. As minhas palestras têm vivência. Tô vendo a oportunidade também de na arena, porque aqui em São Paulo dá pra gente fazer isso, na arena de vivências, fazer uma constelação ao vivo no domingo. Se tudo der certo, iremos fazer, tá? E aí no sábado a gente vai sortear quem vai ser constelado lá. A gente vai fazer, a gente sempre fez assim no ano passado, esse ano vamos fazer também. Porque isso é legal. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, no tema de hoje, se o passado te assombra, se ainda existem situações do passado que te bloqueiam, que te impedem de viver um amor, de ter dinheiro, de ter uma carreira profissional. Às vezes, uma coisa que um professor falou para você quando você era criança, você não tem capacidade para isso. Isso, em vez de te motivar, para mim isso sempre motivou, né? Eu sempre virei PhD naquilo para calar a boca dos outros. Mas tem pessoas que não conseguem. Vem para esses tratamentos, gente. 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Diga não para isso. Não precisa se ficar preso nisso. E vem fazer o tratamento social dessa quinta, que é esse tema. Vem participar das constelações hoje. Novamente, o nosso programa está terminando. 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, 13h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Beijos!